Todo mundo aqui me conhece, né? Acho que só não conheço ele, você já me conhece. Acho que eu conheço todo mundo aqui, né? E assim, quando Deus tem que falar, Ele fala, né? E eu não tinha combinado nada com o Lê, mas todas as músicas que foram escolhidas hoje, né? Tem tudo a ver com o que eu vou falar, né? E a gente Caia Fogo, a gente não tinha nem ensaiado, fazia muito tempo que a gente não cantava. E exatamente o que a gente vai falar hoje. Eu vou falar sobre adoração, tá? Antes da gente ler o versículo, eu quero fazer assim uma dinâmica. Eu vi acho que é Dani Bravo, né? Ela falando sobre adoração, e ela fez essa dinâmica. Uma forma de adoração que a gente vai ver hoje é na música, né? Então, antes da gente orar, da gente ler o versículo, eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Eu acho que a maioria vai acertar, mas quem levantar a mão primeiro vai ganhar um chocolate. E tá aqui, hein? Não é igual ler, não, tá? O chocolate está aqui. Depois que eu falar, tá bom? Quem levantar a mão depois que eu falar. A gente sabe que uma das formas de adoração é a música, não é isso? Mas não é somente a música, né? É sobre isso que a gente vai falar. Mas uma das formas é a música. Então, eu ia falar com vocês sobre isso, que a música, as canções, elas vêm nos ensinar. Vêm nos ensinar sobre a Bíblia, sobre adorar a Deus, igual a gente cantou hoje, né? E elas nos ensinam a palavra de Deus, né? E a gente vai falar, eu vou fazer essa dinâmica agora. Eu vou ler um versículo e quem souber a música levanta a mão. Combinou? Combinado? Tá combinado? Entenderam? Eu vou ler um versículo. Eu só quero. Vocês viram que minha Bíblia está toda marcada hoje, né? É só para mim achar. Vamos lá. Vocês entenderam? A gente vai ler um versículo. E quem souber a música que se trata esse versículo, levanta a mão. Lê, fica de olho aí. Vem mais para frente para quem vai levantar a mão primeiro, porque eu vou estar lendo o versículo, talvez eu não veja. Tá? Que talvez mais do que um. Então, a música, ela tem o poder de nos instruir, né? E de nos ensinar e levar a gente a adorar a Deus, né? Eu vou ler, eu não vou falar onde eu estou lendo, porque senão alguém já vai saber. Espera um pouquinho só que eu tenho que achar. Tá. 2:29. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Fala. A Lei ganhou chocolate. Ninguém sabia? Gente, está falando aqui, ó. Vou ler de novo. Agora, Senhor, pode despedir. Vocês entenderam? Gente, canção de Simeão. Toma aqui o chocolate, Lê. Vem pegar aqui, ó. Não, eu vou fazer mais. Calma, calma. É só a primeira. Não. Vocês entenderam agora? Agora vamos ler outra. Eu achei que ia ser tão fácil essa. Vamos ler outra. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos você e ouviremos. Porém, fale Deus conosco, não fale Deus conosco para que não morramos. Isso aí. É tudo sobre você.
É que o Lê dá o apelido de tempestade. Isso aí. Tá, vamos mais um. Gente, espera aí que eu tenho que ir para lá e para cá na Bíblia, que são vários. Espera aí. Espera aí que está indo. Espera aí. Porque o menino nasceu, um filho se nos deu. Marquinho, vem aqui buscar. Isso aí. Isso aqui foi muito fácil, né? Essa foi fácil. Ai, peraí. É que eu não coloquei, eu devia ter colocado na sequência, né? Eu não coloquei na sequência, tem que ir e voltar. Peraí. Se acertar, ué. 7 meses. Peraí. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar e não cessarão seus rebentos. Pode falar. Isso aí. Eu coloquei umas fáceis e coloquei umas difíceis. Agora dê um para cada um, você não vai precisar dividir. Peraí. Peraí que tem mais. Deixa eu tirar os papelzinhos daqui. Isso aqui acho que é fácil também, hein? Olha, Lê, fica aí de olho quem que vai levantar primeiro, que essa aqui é bem facinho. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Foi o Marquinho? Quem foi? Marquinho, eu vou dar para o visitante que você já ganhou 2. Qual que é? É que eu não escutei ele falando. Você já ganhou 2. Espera aí. Agora... Ai, Jesus, espera aí. Espera aí que essa daqui eu não marquei, eu tenho que achar aqui. Ah, não, isso aqui eu marquei. Eu marquei essa daqui, mas depois eu desmarquei. Porque eu tinha que achar a tradução que estava com aquela palavra e eu não achei. Espera aí. Vamos lá, espera aí. Já desmarquei uma aqui, hein? 2021. Espera aí que estamos indo. Ó, essa daqui também acho que é fácil, viu? Então Eliseu deixou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E, com os equipamentos... Essa daí. Espera aí, agora vamos mais uma. Salmos 84. Estou falando, espera aí. Gente, vamos levantar a mão aí, hein? Eu sei que é mais fácil para o músico. Olha só. Acho que a gente não cantou ela hoje, mas tudo bem. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Pois um dia em teus átrios... Nossa, ninguém sabia essa é fácil. Agora o último, gente, o último. Essa é antiga. Essa é antiga. E é fácil, já está cantando ela. Ó.
Olha aí quem vai levantar primeiro. Não, não é essa não. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade... Quem levantou? Marquinho? Marquinhos, você... Gente, isso é apenas uma dinâmica. Mas vocês entenderam que a gente está cantando a Bíblia? Hã? Vocês entenderam a dinâmica? Nós estamos aprendendo enquanto a gente canta. E muitas vezes a gente não sabe onde está e que está na Bíblia, né? Por muito tempo eu não sabia, né, que para onde eu irei era aqui, né, o texto de Eliseu, né? Pensei para falar. Por muito tempo eu não sabia, até uma pessoa pregar sobre isso, né? Então, assim, nós precisamos estar cada vez mais perto de Deus, ler a Bíblia, que a gente canta o que está ali, né? Então, é uma forma de adoração a Deus. Então, agora, eu quero que você feche seus olhos. Isso foi apenas uma dinâmica para descontrair e para vocês entenderem um pouquinho, né, sobre o que eu vou falar hoje. Mas eu quero que você feche seus olhos agora. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Que o Senhor possa me usar conforme o Senhor quiser, Pai, porque eu sou apenas pó. E que o Senhor me use através do Teu Espírito Santo, Pai. E que eu possa falar realmente aquilo que o Senhor quer, Senhor, falar a cada coração, Pai. Que o Senhor possa impactar cada vida aqui, como o Senhor tem impactado a minha vida, Pai. Ó Deus, que esses jovens, Senhor, possam sair daqui transformados por Ti. Que eles possam ter sede e fome da Tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pergunta para o seu irmão aí do lado, você sabe o que é adoração? Pergunta. Eu vou ler com vocês Salmos 141, 2. Salmos 141, 2. Acharam? Eu só vou ler o 2. Acho que o Pedro já colocou lá. Se você não tiver a Bíblia, pode ler aqui na frente. A minha está falando um pouquinho diferente, mas é isso aqui que quer dizer, realmente. Seja a minha oração como incenso diante de Ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. A minha está falando assim, suba a Tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina, como oferta da tarde. Né? Quer dizer a mesma coisa. Adoração, ela não é apenas um estilo de vida, né? Ela é a resposta de quem Deus é. É você se lançar, né, totalmente na presença dEle, né, declarando que Ele é soberano e Senhor da sua vida. Isso é adoração. Você se lançar para Ele, você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Nesse salmo, né, Davi nos mostra o entendimento da verdadeira adoração a Deus, né? Que não era somente o sacrifício de um animal, que naquela época eles sacrificavam um animal. Não era somente o sacrifício de um animal, mas era a vida dele como oferta suave na presença de Deus. O levantar das mãos dele, né? E a oração, né? Suba a Tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda.
da tarde, como oferta da tarde. Então ele estava entendendo ali a verdadeira adoração a Deus, né? Davi é um exemplo, né, de um adorador. Ele é um exemplo para mim, né? De um adorador, de um homem que entendeu e virou a chave para alcançar o coração de Deus, né? Eu acho que todos aqui conhecem a história de Davi. Davi, ele era homem, ele era pecador, mas ele realmente alcançou o coração de Deus, porque ele entendeu o que era realmente a adoração a Deus, né? Quando ele pecava, várias vezes ele pecou, ele se humilhou, ele pediu perdão para Deus, ele era um homem humilde, né? No Velho Testamento, a presença de Deus, para quem já leu, ela era representada pela Arca de Deus. Ela era representada ali, né, pela arca, né? E a presença de Deus é santa, né? Ela é santa. E a primeira vez que Davi tentou trazer a arca de volta, quando ela foi levada, né, pelos filisteus, quando ele tentou trazer essa arca de volta, ele fez da forma errada, tá? E ele não fez como Deus tinha ordenado. E o que aconteceu? Deu tudo errado, né? E até uma pessoa pagou o preço, né, por causa disso. Se você ler, eu não vou ler, mas se você ler, você vai entender que até uma pessoa morreu por causa disso, porque tocou na arca e ela estava sendo transportada de uma forma indevida, tá? Vamos ler 1 Crônicas 15. 1 Crônicas 15, 11 e 15. Eu vou ler aqui da segunda vez que ele tentou transportar a arca. A arca, a presença de Deus. 1 Crônicas 15, 11 e 15. Davi chamou os sacerdotes Zadoc e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são o chefe das famílias dos levitas. Santifique a si mesmo e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não buscamos segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Aqui, Davi entendeu o processo. Existia um processo para carregar a presença de Deus ali, né? Novamente para Jerusalém, né? Aí, dessa vez, funcionou. Porque o que ele fez? Ele foi buscar a presença de Deus. Ele foi realmente entender como era o processo. Ele foi lá ver como é que Deus tinha ordenado, né, para carregar a arca. E eu não sei se vocês perceberam aqui, no que eu li, o que Davi pediu para os sacerdotes ali. O que ele pediu? Alguém lembra aqui? A gente acabou de ler. O que ele pediu para eles fazerem? Quem falou? Isso aí. Santifique-se. Ele chamou todo mundo ali, que era o responsável. E o que ele falou? Santifique-se. Para você carregar a presença de Deus, né? Então, o que foi necessário para a presença de Deus ser transportada? A santificação, tá? Lá em Hebreus 12, 14, se você quiser abrir aí, Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, sem a santificação, ninguém verá a Deus, né? Então, Moisés pediu para aquele povo ali se santificar. Eles precisavam estar santos para carregar a presença de Deus, tá? E o que é necessário ao verdadeiro adorador? O que você acha que é necessário para um verdadeiro adorador, além da santificação? O que Davi tinha? Que fala na Bíblia. Quem falou? Alguém falou aí. Fala. Coração puro, né? Ele precisava, o adorador precisa de um coração voltado para Deus. De um coração puro. De um coração que realmente busque a presença de Deus. Lá em Mateus 15, 8, 9. Mateus 15, 8, 9. É que eu não vi a vírgula. Mateus 15, 8, 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos humanos. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta adorar a Deus, louvar a Deus com o coração longe, porque vai fazer isso da boca para fora. Então você precisa estar com o coração realmente buscando a presença de Deus. Você precisa buscar a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. E precisa voltar o seu coração para Deus. O seu coração ele tem que ser preenchido com Deus. Ele tem que estar em primeiro lugar no seu coração. O que a gente sempre fala aqui, bate nessa tecla, você precisa adorar a Deus de coração. Porque Deus ele conhece o seu coração. Então não adianta você estar aqui e assim, o seu coração está em outro local, você não vai conseguir. É importante você estar aqui, mas você precisa entender que o seu coração precisa estar realmente querendo a presença de Deus. Tá? Não é sempre, a gente já viu várias pessoas falando sobre isso, que às vezes a gente não quer adorar a Deus, a gente não quer falar com Ele, a gente não quer ler a Bíblia, mas a gente precisa fazer disso um hábito. Eu já falei para vocês sobre isso, que uma vez o Rodolfo falou que no começo ele achava ruim ficar todo dia lendo a Bíblia, mas ele começou a fazer disso um hábito. E ele falou, e hoje eu não consigo viver sem a minha devocional com Deus todo dia. Então isso precisa ser um hábito. Você precisa fazer até você realmente estar por completo na presença de Deus. Se você, eu não quero, eu não vou, eu não... Né? Você nunca vai criar esse hábito. Né? O verdadeiro adorador precisa ter o coração aberto para Deus, precisa estar perto dele, não tendo nada que o prenda, tendo suas feridas tratadas, curadas, sem medo. Você precisa realmente estar voltado para Deus em obediência, tirar da sua vida o orgulho, tá? Você precisa ser humilde, né? A gente precisa ser como criança, né? Para estar na presença de Deus. Então a gente precisa tirar tudo isso do nosso coração. Nós precisamos ser tratados. Para isso nós precisamos deixar Ele tratar. Porque às vezes a gente não quer, a gente está acomodado, você não quer mudança na sua vida, você acha que vai ser transformado de uma tal forma que você não quer. Mas para isso você precisa se entregar, para deixar Ele fazer. Se entregar de corpo e alma na presença de Deus, né? É o que muitas pessoas, elas têm medo, criam uma barreira e não deixa o Espírito Santo trabalhar. E mudar tudo isso aí. Às vezes tem feridas no seu coração que precisam ser tratadas, que criam barreiras, que você acaba não conseguindo entrar na presença de Deus. Eu já conversei com várias pessoas que relataram isso. E a partir do momento que elas deixam o Espírito Santo tratar todas essas feridas, as coisas ficam mais fáceis.
E Jesus precisa ser o centro. Ele precisa ser o centro da sua vida, tá? No Velho Testamento, os sacerdotes eram responsáveis pelo sacrifício. Eles carregavam a presença de Deus. Lá em 1 Pedro 2, 4 e 5. 1 Pedro 2, 4 e 5. Vai falar sobre isso. Chegue-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, hoje, essa presença, ela habita em nós. Nós carregamos a presença de Deus, tá? Nós precisamos entender que nós somos sacerdócios santos e precisamos realmente levar a presença de Deus. Nós precisamos levar a presença dele. Às vezes estamos aqui dentro da igreja, mas a gente ainda não entendeu isso. O Lê falou uma coisa ali que eu ia falar. Olha como é que as coisas se completam. Ele falou da lenha. E a função do sacerdote, era não deixar o fogo lá do altar se apagar. E qual que é a função sua como sacerdote hoje? Não deixar a chama se apagar dentro de você. E para isso que você precisa colocar lenha todo dia. Você precisa lá abastecer todo dia. E se você não está nem aí, se você não busca a presença de Deus, como que essa chama vai permanecer? Ela vai se apagar. E ele não habita em qualquer lugar. A gente acabou de ler que a gente tem que buscar a santificação, ter um coração puro, buscar um coração puro. E isso é só quando a gente vai se chegando perto de Deus. Quanto mais a gente se achega perto de Deus, mais a gente vai se tornando igual a Ele. Ele que nos santifica. Nós precisamos nos achegar através de Jesus. Nós precisamos nos achegar todo dia, colocar lenha, buscar. Faz um teste todo dia, acorda. Antes de você fazer qualquer outra coisa, leia a Bíblia. Dobre os seus joelhos, fala com Deus. Às vezes você está com pouco tempo, mas aquele pouco tempo que você tem, faça isso. Coloca uma música, vai escutando enquanto você se troca para trabalhar. Você vai ver como é que seu dia vai ser diferente. Faz um teste. Começa a fazer um teste para você ver como que vai começar as coisas mudarem. Não que você não vai ter mais problema, você continua tendo problema. Mas você vai conseguir ter uma atitude diferente em meio aos problemas. Porque você vai estar cheio da presença de Deus. Agora, se você não se enche, como que isso vai acontecer? Se você não se enche da presença de Deus, como que as coisas vão ser diferentes? Se você acorda, não está nem aí para buscar, para orar, para ler uma palavra, para escutar uma música, você vai lá e já liga uma música daquelas abençoadas, né, que fala só besteira. Então você vai se enchendo daquilo, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de coisas ruins, você vai falar coisas ruins. E às vezes no seu serviço tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus, que você poderia estar falando através de uma música que você ouviu. A música, eu acabei de fazer uma dinâmica aqui que vocês viram. Quantas músicas que é a palavra de Deus. E você vai lembrar daquela música, daquele texto, e vai falar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está precisando, que está passando por um problema. Porque você está cheio da presença de Deus. Né? Então, a gente precisa entender que o Espírito Santo ele não habita em qualquer local. Você precisa limpar tudo que está aí. Ele não habita no local que está sujo.
Nós precisamos buscar a santificação. Como que a arca deu certo ser transportada de novo? Porque eles entenderam que eles precisavam se santificar. Eles precisavam buscar a presença de Deus. Eles precisavam entender isso, que não era de qualquer maneira que a presença de Deus deveria ser transportada. E aqui está nos ensinando que também, nos nossos dias, nós precisamos entender que a presença de Deus ela não pode habitar em qualquer lugar. Quando a gente acabou de cantar aqui no começo, vem e toma o teu lugar. Às vezes você está pensando que é aqui na igreja. Vem e toma o seu lugar na igreja. Não, é vem e toma o seu lugar na sua vida. Vem e toma o seu lugar aonde que ele tem realmente que habitar. Quando você fala, vem e toma o seu lugar, você está falando, vem e toma o seu lugar na minha vida. Será que você consegue entender isso? Nós fazemos parte do corpo. A gente está aqui adorando a Deus e isso é muito legal. A gente adorar a Deus aqui na igreja, todo mundo junto. Quando fala para o pessoal dos instrumentos pararem e a igreja canta, isso é a coisa mais linda. Que a gente consegue escutar a voz de todo mundo cantando. Isso, gente, arrepia. Porque a gente vê a adoração. Essa é a verdadeira adoração. Mas você tem que estar adorando a Deus todos os dias. Em tudo. Em tudo. Nós somos o templo do Espírito Santo. A gente acabou de cantar, sou o teu templo, teu sacrifício. O teu altar vem queimar em mim. Todas as músicas hoje que foram cantando, gente, sabe, Deus foi falando comigo, porque foi o que Ele já tinha falado. E nós não tínhamos combinado nada. E era exatamente o que eu ia falar. Nós somos templos do Espírito Santo. E a gente, como sacerdote, a gente não pode deixar o fogo se apagar. A gente tem que colocar lenha no altar todos os dias. E como que a gente coloca? Ficando na internet o dia inteiro? Escutando música que não agrada a Deus, que fala besteira? Você já parou para pensar quanto tempo você gasta, talvez assistindo coisas que não agradam a Deus? Você já parou para pensar? Você poderia estar escutando uma pregação, estar se enchendo da palavra, estar lendo a Bíblia, estar ouvindo um louvor. Você fica ali talvez se enchendo de coisas que não agradam a Deus. Que vai te afastar de Deus, que não vai trazer lenha para o altar. Não vai trazer lenha para o altar. A adoração, ela é o nosso serviço. E não importa como você está, precisamos adorar independente da circunstância. Hoje eu estou triste, eu tenho todo o direito de não buscar a presença de Deus, porque eu estou triste. Quando você está triste, você não vai trabalhar? Eu não vou trabalhar hoje porque eu estou triste. Tem essa? Não tem. Eu estou magoado, eu não vou trabalhar hoje porque eu estou magoado. Eu briguei com alguém, eu não vou trabalhar. Tem essa? Não tem. Então, para Deus também não tem. Como sacerdote, é o nosso serviço. Todo dia colocar lenha no altar, é o serviço. Colocar lenha no altar, para não deixar o fogo apagar. Para não deixar o fogo apagar. Independente das circunstâncias. E a adoração pode ser de várias formas. Você pode adorar a Deus de várias formas. Às vezes a pessoa pensa que é só na música que você adora a Deus. E não é só na música. A música é uma das formas que te leva a adorar a Deus, tá? Você pode adorar com a sua vida no dia a dia. Em qualquer lugar que você esteja, você pode estar adorando a Deus. Com as suas atitudes, com as suas palavras. Você está fazendo o quê? Você está manifestando aquilo que Jesus fez na sua vida, para as pessoas verem Deus em você.
Você já parou para pensar nisso? Será que você tem feito isso? Será que as pessoas que te olham no serviço vão saber que você realmente é um verdadeiro adorador? Que você realmente busca a presença de Deus? Que você é um cristão verdadeiro ou que você é um cristão secreto, que ninguém sabe que você é? Para pensar como que você é no seu dia a dia. Você adora a Deus com a sua vida. Você é um sacrifício vivo. Você é um sacrifício vivo. Em qualquer lugar que você esteja, com as suas atitudes, você tem que adorar a Deus. Com as suas atitudes. Você pode adorar a Deus com a pregação da palavra. Você pode adorar a Deus com louvor, né? Os músicos, principalmente, precisam entender isso, tá? Você é uma oferta viva no altar de Deus. No altar de Deus com a sua vida. Você não está ali para o entretenimento, não é isso. Você não está ali para divertir as pessoas. Você não está ali tocando para mostrar que você sabe tocar melhor que os outros, não é isso. Você está ali como um adorador, para levar a igreja naquele momento a adorar. Então nós precisamos entender isso. E não pode ser feito de qualquer maneira. Não pode ser. Tá? A gente acabou de ler, que a gente acabou de ver que é a palavra de Deus que a gente canta. Então a gente não pode fazer de qualquer maneira. Eu vou ali, vou fazer, e seja como for. Não é assim. Se você não está bem, tenta se acertar antes. Se brigou com alguém, tenta se desculpar antes. Né? Nunca suba no altar chateado, brigado, porque você está ali para adorar a Deus. Né? Mas não é somente os músicos, é você também no banco. Você está adorando a Deus. Os músicos, eles somente vão ali puxar a adoração, né? Mas quem vai adorar mesmo somos nós, cada um de nós. Então não chegue na igreja e fique de braço cruzado. Eu vi uma pessoa falando que às vezes você não levanta a mão porque você fica com vergonha, porque todos vão olhar. Mas se você ficar de braço cruzado, você vai estar diferente. Já parou para pensar nisso? E as pessoas aí sim você vai chamar a atenção das pessoas, porque você vai estar diferente. Você já parou para pensar? Eu vi uma pessoa falando sobre isso. Então, se está todo mundo levantando a mão, levante as suas mãos. Feche seus olhos. Não olhe, aproveite a oportunidade, que aqui a gente está sendo ensinado a adorar. Para a gente chegar em casa e fazer isso no nosso secreto. A verdadeira adoração não é quando os músicos sobem aqui e adoram a Deus. A verdadeira adoração é quando você entra no seu quarto sem ninguém ver. Você se rasga na presença de Deus. Essa é a verdadeira adoração. Você está ali sem ninguém ver, é só você e Deus. Você vai falar para Ele tudo que está no seu coração e Ele vai te consolar através do Espírito Santo. Você vai se rasgar na presença do Senhor. Essa é a mais sincera adoração. E uma outra forma de adoração que talvez você não parou para pensar é a oferta. Oferta. Quando você dá a oferta, você está adorando a Deus. Você já parou para pensar nisso? Por isso que também não pode ser de qualquer maneira. Se você der uma oferta bravo com alguém, né, tem um versículo que fala que você tem que ir lá pedir perdão para o seu irmão. Porque não pode ser de qualquer maneira. É uma adoração a Deus. Tá? É uma adoração a Deus. A gente vai ver alguns exemplos, eu vou correr um pouquinho, da adoração na Bíblia. Adorar a Deus em meio à dor. Lá em Jó 1, 20 e 22, eu não vou nem abrir aqui para não ficar muito, para não demorar muito. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou.
E disse: no saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha acabado de perder tudo, tudo. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens. E o que ele fez? Foi lá e adorou o Senhor. Será que eu e você teria essa atitude? Eu não marquei aqui Davi, mas eu vou falar sobre ele, porque a gente falou sobre ele até agora. Mas quando ele perdeu seu filho, enquanto o filho estava doente, ele estava ali prostrado diante de Deus, clamando. Mas quando o filho morreu, não tinha mais jeito. Ele foi lá e adorou o Senhor. Os empregados dele falaram: você é louco. Enquanto seu filho estava doente, você estava lá chorando. Agora que ele morreu, você vai adorar? Ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Ele falou: eu não posso mais estar com ele agora. Eu vou estar um dia, mas agora ele morreu. Algum dia eu vou estar com ele. Mas nesse momento não tem mais jeito. Ele entendeu ali o propósito de Deus na vida dele. Né? Tem Paulo e Silas na prisão. Eles estavam presos. E o que eles fizeram? Adorar o Senhor. Então aqui é adoração em meio à dor. Adorar o Senhor na alegria. 1 Samuel 2, 1 e 2. 1 Samuel 2, 1 e 2. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Aqui Ana estava adorando o Senhor, porque ela pediu um filho, e Deus deu um filho para ela. E ali ela estava indo levar, né, Samuel até o templo, para ele ser ensinado. Ela estava levando Samuel para Deus. E ela foi fazer o quê? Ela foi adorar a Deus. Ela adorou a Deus na alegria, tá? E adorar o Senhor, trazendo ofertas. Lá em 1 Crônicas 29, 5 até o 12. A oferta é um ato de adoração. 1 Crônicas 29. 29, 5 a 12. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra das mãos dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então, o chefe das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e de 100, e até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias. E deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Consegue imaginar o que é isso aí, gente? Os que possuíam pedras preciosas a trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste como chefe sobre todos. Ali Davi estava levantando ofertas para o templo. Eu não consigo nem imaginar quanto que era aquilo ali, tudo que deu, né? Toneladas de ouro. Gente, o povo fez voluntariamente, com o coração íntegro diante de Deus. E no final de tudo, o que eles fizeram? Adorar ao Senhor. Então, isso é muito importante você entender. Precisamos ter o hábito de buscar a presença de Deus e ter o nosso secreto. Mas nós precisamos também entender que nós precisamos adorar a Deus de todas as formas. Com a nossa vida, estando triste, estando alegre.
E não adianta você levantar a sua mão se você não mexe no seu bolso. Você precisa entender isso. É o que o pastor Geraldo sempre falava. Você precisa converter o seu bolso. Você precisa entender o que realmente ofertar para Deus. Sem reservas. Sem reservas. Deus tocou no seu coração, você vai dar, você vai abençoar. É isso que isso é uma forma de adoração. E a igreja precisa entender isso. A gente sente que a igreja não entende que isso é uma forma de adoração a Deus. E nós precisamos entender. Tá? Eu já falei sobre isso. Muitas vezes a gente não tem vontade. Mas nós precisamos persistir. Até a gente ter o hábito de estar na presença de Deus todos os dias. Todos os dias. E se você começar a fazer isso, o seu dia vai mudar. Faz o teste. Eu já falei sobre isso. Faz o teste. Isso precisa virar uma rotina. Tá? Faça uma prova. De tudo isso que eu falei hoje, faça uma prova com Deus. Busque. Coloque a lenha no altar todo dia. Você precisa fazer isso. É o seu serviço. Buscar a presença de Deus todos os dias. Você não precisa se acomodar. Você não pode se acomodar. Tá? Você vai ver como é que o seu dia vai ser melhor. E, por último, eu quero ler Levítico 6, 12 e 13. Levítico 6, 12 e 13. Isso aqui é o trabalho, né, do sacerdote. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã. E sobre a lenha porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Ali tem uma palavrinha importante. Você vai colocar a lenha no altar e o altar precisa estar em ordem. O altar precisa estar limpo, estar em ordem. Será que você consegue entender isso? Eu falei lá no começo, se há alguma coisa no seu coração que impede a presença de Deus de fluir, você precisa limpar, remover as cinzas para colocar a lenha, para ela começar a queimar. Será que você entendeu tudo que foi falado até agora? Como sacerdote, você não pode deixar o fogo se apagar. Você precisa colocar o altar em ordem. Você precisa colocar a sua vida em ordem para o fogo não se apagar. Remove as cinzas, coloque a lenha todos os dias. O Lê falou sobre isso no meio do louvor. E era exatamente o que eu estava preparada para falar. Então Deus está confirmando o que nós precisamos fazer todos os dias. Deus está confirmando a palavra dele para hoje, para essa noite. Você precisa, todos os dias, colocar o altar em ordem. Louvar a Deus na alegria, na tristeza, nos momentos ruins. E Ele precisa estar no controle de tudo. Eu estava vendo o testemunho do Iude essa semana, e ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim que o pai dele estava muito mal no hospital, eles estavam orando por ele. Só que uma coisa que ele não queria, o pai dele faleceu, né, de Covid. E ele falou que aquilo doeu muito. Mas ele falou que quando eles voltaram para casa, eles se reuniram e a mãe dele falou para ele assim: vamos fazer um culto de louvor a Deus. O pai dele tinha acabado de falecer. Mas ela falou: temos que adorar a Deus em todos os momentos. Será que a gente está preparado para isso? Para louvar a Deus em todos os momentos? Ah, Deus, eu só vou te louvar quando o dia for bom, quando estiver tudo bem. Não é assim que funciona.
É todos os dias. A lenha não pode se apagar, o fogo não pode se apagar, a lenha não pode faltar no altar. A lenha não pode faltar. Você tem que colocar lenha todos os dias. É independente de como você esteja. Você precisa buscar a presença de Deus. Diante de tudo que eu falei até agora, será que eu somos realmente adoradores? Será que a gente tem adorado a Deus realmente como Ele quer e como Ele merece ser adorado? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus da nossa vida. Ele mandou seu único filho para morrer no nosso lugar. Será que tudo isso não é motivo suficiente de você adorar a Deus todos os dias? De você separar a sua vida e falar, não, a partir de hoje eu vou me consagrar, eu vou me santificar, eu vou buscar a Deus de coração, em espírito e em verdade. Será que realmente adoramos a Deus da forma que Ele deve ser adorado? Feche seus olhos. Eu quero que você pense em tudo que eu falei até agora. Eu quero que você lembre de todas as palavras que foram ditas aqui. Se há algo errado ainda que precisa ser mudado, para a presença de Deus ser carregada na sua vida. Porque Ele não habita em qualquer lugar. A presença dEle é santa. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, você precisa entender isso. Ele é o Deus que merece toda adoração. Será que você consegue entender isso? Se você quiser hoje a presença de Deus, se você quiser ser ferido hoje com fome e sede da presença de Deus, se você quiser, a partir de hoje, falar, Deus, eu quero santificar a minha vida. Se você falar isso para Ele agora de coração, porque Ele conhece o seu coração precisa ser mudado. Se você entender isso a partir de hoje, Ele vem. Ele vem e muda tudo. Se você falar a partir de hoje, eu quero colocar lenha no altar. Eu quero a partir de hoje não deixar o fogo se apagar da minha vida. Está tudo errado. Está tudo errado, eu preciso mudar. Senhor, eu não sei como, não sei se vai doer, se não vai doer, mas eu quero ser o seu sacrifício. Eu quero te adorar em espírito e em verdade, eu quero entender quem o Senhor é. Eu quero entender a grandeza do Senhor sobre a minha vida. Ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Ele é muito mais importante. Ele te dá a verdadeira paz que você precisa. Talvez você tenha buscado em tantos lugares errados, mas você não tenha entendido que você precisa estar diante de Deus todos os dias, colocando a lenha no altar, não deixando o fogo se apagar. Talvez você tenha buscado em tantos lugares que te dá um vazio depois, alegria passageira, mas a alegria que vem de Deus, ela é contínua, ela não vai acabar, ela não vai acabar. Eu não sei como está a sua vida, mas eu falo por mim, eu não quero deixar o fogo apagar, eu não quero. Eu quero colocar lenha no altar todos os dias. Eu quero falar, Senhor, venha sobre a minha vida, seja Senhor da minha vida. Eu quero te adorar. Eu quero colocar minha vida diante de Ti. Eu quero deixar esse fogo queimar
Ele vai queimar e não vai apagar.